Espaço Empresarial dessa semana conversa com o economista Alexander Dias Siqueira. Ele acompanha a economia local há 7 anos, desde que veio morar em Catalão. Ele fala de crise, do cenário econômico no país, mas principalmente dá dicas para empresários e consumidores. Como passar essa turbulência sem muitos traumas. Nosso papo, mais uma vez, acontece no Cantina Self-Service. Está no ar o Espaço Empresarial. O Espaço Empresarial de hoje conversa com o economista Alexander Dias Siqueira, profissional da área, mora em Catalão desde 2007, dá aulas aqui no SESUC e aceitou gentilmente o nosso convite. Obrigada, Alexander. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre a nossa economia, né, do nosso país, da nossa cidade. Turbulenta, né? Poder entender um pouquinho esse contexto tão turbulento que nós estamos passando, né? Ok, vamos conversar muito sobre economia nesse bate-papo nosso aqui no Espaço Empresarial. E eu começo, Alexandre, perguntando justamente, a gente falando desse momento turbulento. Está turbulento mesmo? Realmente a gente vive um momento que a gente, na economia, costuma chamar de recessão, né? O país não tem apresentado crescimento positivo, ao contrário, né? A economia vem decaindo nos últimos anos, principalmente se acentuou a partir de 2014 e vem refletindo nos diversos setores da economia, né? Indústria, comércio, serviços, enfim. E tudo isso acaba criando um impacto negativo sobre o mercado de trabalho, o que faz com que a gente consiga perceber, né, quase que a olho nu, essa dificuldade do país de retomar o rumo do crescimento. Quando a gente fala em crise, Alexandre, a gente pensa logo no consumo direto. Existe um setor que está sofrendo mais do que outro? Você tem percebido isso municipalizando, falando de Catalão? Sim. Quando a gente pensa, né, na dinâmica da economia nos últimos anos, particularmente da economia brasileira, a gente teve uma guinada para o mercado interno, né? O governo criou uma série de estímulos para que a economia interna desse o rumo do crescimento do país. Bom, o que a gente percebe, né, principalmente a partir de 2014, é uma insustentabilidade dessas políticas, né? Tendo em vista que você teve um crescimento da inadimplência, você teve uma restrição do crédito na medida em que ele passou a se tornar mais caro, e aí as instituições que lidam com o crédito começam a criar mais restrições para fazer esses empréstimos, e uma incapacidade das famílias de fazer novos aportes de crédito para realizar aí e manter o padrão de consumo que nós tínhamos. Então, isso acaba impactando, né? Os dados que a gente pega para o mercado de trabalho representam uma queda no dinamismo do consumo e uma queda, né, no volume de comércio nos diversos setores, né? Isso aconteceu no estado de Goiás, acontece no nosso município, né? Então, as empresas, principalmente da área comercial, elas sentem, né, esse impacto de uma forma mais impactante. Pelo menos visivelmente é mais impactante. Sim. Porque exatamente aquela coisa do dia a dia. Sim, você às vezes tem alguns setores que vão na contramão, né? Os dados vêm mostrando, o estado de Goiás, inclusive, na contramão do que aconteceu no cenário econômico nacional, apresentou um dado positivo para o mercado de trabalho nesse ano de 2016. Não foi um dado extraordinário, mas na contramão daquilo que vem acontecendo nas outras unidades federativas. Que foi divulgado agora, né? Exatamente. Um resultado melhor do que outros estados. Melhor que outros né? estados. E essa dinâmica se deveu fundamentalmente ao setor de agronegócio, né? O estado se destaca nesse setor e ele teve o potencial de contribuir positivamente para que o mercado de trabalho tivesse não uma grande reação, mas uma pequena reação, permitindo o estado caminhar aí na contramão de outros estados, né? A gente pode falar que o agronegócio, então, pode ser aí o setor que vai manter a economia no estado? E lembrando que Catalão é um grande celeiro, né? Exatamente. Do agronegócio. O agronegócio ele tem cumprido esse papel para a economia do estado de Goiás e para a economia de diversos municípios onde o setor se destaca, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar, da soja, né, grãos de uma forma geral. E tem sido o setor que tem dado um respiro para as economias locais. Particularmente a gente vê isso no estado de Goiás e também nos municípios onde esse setor se destaca. E aí Catalão entra nesse cenário, tendo um fôlego num setor que vem caminhando na contramão dos demais setores da economia.
Agora, o que chama atenção muito também, o Alexandre, é o fato de que a produção de grãos, principalmente milho e sorgo, se não me engano, a produção deu um grande prejuízo aí justamente pela questão climática. Isso agora, esse ano, né, nessa safrinha agora. O senhor acredita que esse prejuízo vai impactar diretamente na economia nossa ou não? Seria uma coisa aí que vai passar ou que nós vamos sobreviver a isso ou o impacto seria... Bom, quando a gente fala do setor de alimentos, né, e o milho, vamos dizer, é um insumo aí de vários alimentos essenciais. Cadeia, né? É uma cadeia, né? Você, a partir do milho, você faz a ração, você faz o fubá, enfim. Então, se a ração encarece o preço da carne, né, da ave, principalmente, que depende do consumo do milho. Então, não dá para desprezar esses efeitos climáticos e a consequente diminuição na oferta desses produtos que são insumos, né, de alimentos importantes, de rações que alimentam as aves, o próprio gado, enfim. Então, isso tende a ser um fator que pesa negativamente, tá? A gente teve recentemente um aumento do preço do feijão em função também de efeitos climáticos, né? E aí, evidentemente, o consumidor ele sente isso no bolso, sente isso na diminuição do seu poder aquisitivo ali frente ao aumento do preço desses alimentos. Mas existe a gente pode prever quando que esse impacto aí o consumidor vai sentir isso no bolso, dessa queda na produção? Bom, acredito que esse ano ainda a gente consiga já ter uma dimensão de como que isso vai impactar, né, nessa cadeia. Claro que existem outros fatores, né, que podem pesar. Por exemplo, recentemente a gente teve uma valorização da nossa moeda, né? Isso tende a frear um pouco esse impacto da diminuição da oferta dos alimentos. Por quê? Porque você acaba fortalecendo a nossa moeda frente ao dólar e com isso você tem um poder de compra que acaba sendo favorecido internamente. Ao encarecer a mercadoria que vai para fora do país, você acaba criando para essa mercadoria oportunidades no mercado interno. Então, essa apreciação que a moeda vem apresentando no último mês, fundamentalmente, pode ser que seja um fator para contrabalancear esse efeito da safra de milho e sorgo. Dá uma balanceada. Exatamente. Entendi. O senhor falou da questão do preço do feijão e a gente sente isso. Chegou no limite aí o aumento, o senhor acredita? Existe estudo para isso? Ou na sua concepção, no seu dia a dia, dá para a gente pensar isso, né? Bom, quando a gente pensa nos alimentos de uma forma geral, a gente precisa avançar um pouquinho também na questão dos períodos de safra, entre safra, né? Que é o que vai influenciar a oferta e, consequentemente, o preço desse produto, dessa mercadoria no mercado consumidor. No caso específico do feijão, acho que a gente já passou pelo ápice de preço elevado, né? A tendência agora é que com as novas safras e a entrada desse produto no mercado, a gente retome o seu preço de equilíbrio. Uhum. O senhor falou lá no começo dessa retração no consumo, né? Isso a gente nítido. Existe uma pesquisa aqui em Catalão feita pela Associação Comercial desse número aí da inadimplência em Catalão que vem crescendo. Qual o conselho de um economista? Bom, a gente passa por um momento, né? Um conselho para o consumidor primeiro e depois para o lojista. Bom, o consumidor ele está passando hoje uma fase de ajuste, né? Muitas famílias têm um ou outro membro que perdeu o emprego. Em algumas situações, vamos dizer, o provedor ali, que era a fonte principal de renda, perdeu a sua posição no mercado de trabalho. Então, essa família ela precisa passar por um ajuste de consumo, né? De gastos, né? Precisa fazer uma revisão do orçamento doméstico, ver aqueles gastos que são possíveis de eliminar. Alguns não são possíveis de eliminar, mas você consegue reduzir. Então, o consumidor, a família, ela está passando por essa fase de ajuste. Nesse momento, não dá para assumir compromissos, fazer investimentos que possam comprometer a liquidez da família, ou seja, tirar dinheiro para algo que você não consegue rever com um espaço de tempo mais rápido. Então, é fundamental que exista esse espírito, né, de que o país passa por uma fase de ajuste,
e o consumidor, a família brasileira também passa por uma fase de ajuste. Agora é aprender lidando, né, no dia a dia. E a família é obrigada, né? Diferente, os economistas, né, de uma forma geral, vem cobrando muito do governo, né? Vem cobrando muito do setor público uma redução dos gastos públicos, né? Os estados estão endividados, a União está endividada, esse endividamento não é baixo e o governo, nas 3 esferas, né, municipal, estadual, federal, vem apresentando dificuldades de controlar o orçamento público. As famílias não, elas são obrigadas, né? Não tem como ela manter um padrão exatamente por muito tempo. Então, ela está renegociando dívida, ela está cortando gastos, né? Enfim, a família brasileira está se adaptando mais rápido e fazendo o dever de casa, né? Pelo menos a maior parte está fazendo isso. E o que a gente espera é que os governos também façam isso, reduzam os gastos para que a gente consiga, não no curto prazo, mas pelo menos no médio prazo, reverter esse cenário recessivo e a partir daí, né, com uma poupança acumulada tanto das famílias, quanto dos empresários, quanto do governo, fazer novos investimentos para que a economia ganhe novo fôlego e a gente passe por um período duradouro de crescimento novamente. Além para o lojista, qual o conselho? A gente sabe que o lojista pode hoje pesquisar no seu banco de dados informação do consumidor. Existem mais mecanismos ou mais ferramentas para esse lojista fazer uma venda segura? Bom, a gente tem aí as ferramentas de consultas já tradicionais, né, que o lojista pode ter acesso, né, que extrapolam a empresa, e a gente também tem aquelas informações, aquele banco de dados que pode ser criado pelo próprio lojista, né? Que talvez seja uma solução? Que talvez melhor. Pode ser uma alternativa interessante para ele não perder aqueles clientes que são de longa data, né, que tem uma contribuição importante ali para a empresa, para o negócio, para as vendas, né, e que é possível você conhecer o perfil desse cliente. E que pode ajudar, né? Exatamente, esse cliente ele pode ser fundamental nesse contexto de crise, né? Então você precisa ter ali uma leitura, né, dos seus clientes, uma leitura interna ali dentro do seu comércio, dentro da sua empresa, para que você possa avaliar as diversas situações e ver como lidar com cada uma delas frente a uma necessidade desse consumidor que também passa por um momento de crise. Então a saída seria essa, buscar conhecer seu cliente para buscar aí alternativas, cada um com o seu jeito, com a sua ferramenta. Sem dúvida, né? Você aliar com essas ferramentas externas de consulta, né? Um banco de dados internos, onde você tem uma informação que nenhuma outra fonte tem a respeito do seu cliente, pode ser fundamental para que o negócio consiga caminhar sem se comprometer com clientes que não são, vamos dizer aí, bons clientes. Ok. Serena, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar da economia macro e pincelar um pouco aqui também. Espaço Empresarial volta já. Um minuto só. Espaço Empresarial de volta com o economista Alexander Dias Siqueira. Aqui o Espaço Empresarial gravado aqui no Cantina Self-Service agora nessa nova temporada. A gente falava, Alexander, no primeiro bloco, terminamos o primeiro bloco falando das alternativas que o lojista tem. Eu queria saber agora, começar esse segundo bloco justamente numa visão mais ampla. A gente sabe que anos atrás, o governo, no início, digamos assim, entre parênteses, no governo petista, né, até então com a presidente Dilma, mas ainda com o presidente Lula começou-se a liberar o crédito mais facilmente, principalmente para linhas brancas, né, que a gente chama de eletrodoméstico e tudo. Até que ponto isso pode ter ou não ter refletido aí nesse momento que a gente vive hoje? Foi um bom negócio naquela época? Bom, o que a gente tem de concreto com relação a isso é que essas políticas elas foram incrementadas, sobretudo a partir da crise internacional de 2008. Naquele contexto ali, o governo brasileiro ele percebeu que não dava para contar muito com o setor externo, porque o mundo passava por uma crise, né? As grandes economias capitalistas passavam por uma crise,
E uma forma de você não permitir com que essa crise afetasse em maior medida a economia brasileira era justamente criando medidas internas para fortalecer o mercado interno. A leitura é simples. O mercado externo vai mal, eu utilizo o mercado interno para incrementar o crescimento. E naquele momento a política econômica e a política fiscal voltou-se para isso, né? Liberando o crédito para linha branca, automóveis, né? Enfim, para construção, né? Civil. Que foi importante. Foi importante porque você, importante exatamente, você criou programas. consumo em setores que são dinâmicos, ou seja, setores que têm um poder multiplicador sobre a economia, né? O efeito não se resume àquele setor específico. É uma cadeia. Exatamente, é uma cadeia. E naquele contexto você tem o ano 2010 com um bom crescimento da economia brasileira, 2011, 2012. Tá? A partir de 2013, sobretudo a partir de 2014, a gente começa a ter algumas dificuldades. Por quê? Fundamentalmente, essa é uma leitura bem específica minha, também não temos uma cultura no Brasil de educação financeira. Né? Então você libera o dinheiro, mas as pessoas não estão preparadas para usar esse dinheiro, para utilizar esse dinheiro e para pegar esse dinheiro principalmente. Né? Então, ao estimular o crédito, você induz o crescimento da economia, puxado pelo consumo, pelos investimentos. Porém, essa pessoa que está buscando crédito, se ela não tiver uma educação financeira para lidar com esse recurso que ela está pegando, ela pode se comprometer. Se perder. Pode se perder. E aí, por exemplo, hoje, isso fica muito evidente porque o mercado de trabalho começa a apresentar números de desemprego mais elevados. Aquela pessoa que pegou o empréstimo lá atrás e hoje não tem como pagar esse empréstimo, porque ela perdeu o emprego, que era a fonte pagadora daquele empréstimo, começa a enfrentar dificuldades. E essa é uma realidade, né, que começa, vamos dizer assim, a ganhar proporções na economia e criar limites agora para o crescimento da economia puxado pelo mercado interno. Acaba restringindo o crescimento interno. Exatamente. Por conta disso. Tá? Você conseguiu um fôlego naquele primeiro momento em que a crise internacional veio atingindo todas as economias do mundo, mas hoje, em que o país começa a apresentar dificuldades internas, né, aquele setor, aquele mercado que puxou o crescimento, agora ele freia o crescimento por conta do endividamento elevado, né? Você começa a ter um aumento da inadimplência, enfim, tudo isso vai criando alguns desdobramentos sobre a economia. Medidas econômicas da área econômica no Brasil, o senhor acha que o caminho é esse? Bom, a gente vive um momento, né, é difícil de você separar a política econômica da política, né? Então a gente vive um momento de turbulência econômica, mas nós também vivemos um momento de turbulência política. Nós vivemos um governo de transição, um governo interino, né? Que já apresentou a sua equipe econômica, que veio com uma proposta mais clara com relação ao que vai ser utilizado de política monetária, de política fiscal. Um compromisso, né, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de, num determinado espaço de tempo, reduzir o endividamento público, né, trazer a economia para o equilíbrio. De novo a gente volta na coisa do endividamento, né? Exatamente, né? O endividamento público, ele ganhou proporções que comprometem realmente o potencial do governo, né? Comprometem a poupança pública e, consequentemente, os gastos do governo, né, com as suas despesas de uma forma geral. E particularmente as despesas em investimentos, que são aquelas que a economia fica esperando, né? Investimentos em infraestrutura, investimentos em educação, em segurança, em saneamento básico, enfim, todo esse conjunto de gastos que o governo tem, que são importantes para a economia e para o próprio empresário, né? Quando o governo faz investimentos em infraestrutura, ele diminui o custo para o empresário, por exemplo, na parte de logística. Quando o governo intervém menos na política monetária, ele cria um horizonte mais amplo para o empresário com relação aos seus investimentos, enfim. Um governo que intervém menos, ele acaba criando uma expectativa positiva para a economia, porque ele aumenta o horizonte de planejamento para o empresário, ele passa a ter mais confiança com relação ao tempo. Diferente daquele governo que está sempre interferindo, e aí o empresário não sabe o que vai acontecer amanhã. Então ele segura o investimento. Ao travar o investimento, ele trava a economia. Trava tudo. Exatamente. Então, mas o momento não digo precaução, mas é um momento de espera,
é um momento isso para o empresário, é um momento ainda de ser reservado ainda ao empresário? Eu costumo dizer que é um momento de cautela, né? Cautela talvez melhor. Porque a gente vive uma questão política muito forte no país e a gente ainda não tem assim uma certeza, né, de qual vai ser o desdobramento com relação a isso, né? Se o presidente interino fica, se volta a presidente anterior, enfim. Então é um momento de cautela, mas a equipe econômica do governo, né, o governo atual, ela vem dando sinais de que vai ter um compromisso com as contas públicas e uma preocupação, né, de intervir o menos possível no câmbio por meio do Banco Central, né, e com isso dando um horizonte maior para os empresários. Se isso se manter, tende a ser muito positivo. O mercado sempre aceita muito bem esses governos que são menos interventores, que deixam o próprio mercado ir ditando o ritmo da economia. Entendi. Então seria esse o caminho. Seria esse o caminho para o lojista, né? Para o empresário, desculpa. Para o consumidor é de reserva, quer dizer, a gente comentou agora há pouco desse momento que o brasileiro não está acostumado com essa cultura da economia, mas a gente pode acordar, pode ser um momento aí para a gente começar a repensar essa cultura nossa? Exatamente, é um momento justamente de repensar e em muitos casos, é claro, aprender apanhando, né? Aprender apanhando. Mas forçado a aprender. Aquilo que a gente disse no primeiro bloco, você tem uma fase de ajustes. Esses ajustes ele vem acontecendo dentro dos lares, né? Dentro das casas, né? Porque ele é necessário. Né? Não tem como você caminhar sem promover os ajustes. E o país espera que esses ajustes também sejam feitos pelo governo, né? Justamente para que o empresário tenha um horizonte de planejamento mais confiável, né? E o brasileiro parece que não desiste mesmo, né? E a expectativa ela é de que a gente retome, né, o nosso crescimento, né? De que a economia volte a gerar os empregos que precisa gerar e que a gente passe por um período de crescimento que seja um crescimento sustentado, alicerçado não no endividamento do Estado, no endividamento das famílias, mas na poupança que o Estado e as famílias conseguiram fazer para investir na economia de forma segura. Até que ponto esse momento que a gente está vivendo, que o Brasil está vivendo aí nesse período de impeachment, a própria imprensa está noticiando que deve voltar, né, a discutir mais a fundo a partir de agosto, o impeachment da presidente Dilma. Até que ponto esse período, o período do impeachment, desse processo Sim. todo, até que ponto está impactando diretamente no nosso dia a dia? Bom, além, claro, dessa cautela. Sim. A cautela é justamente porque quando você tem uma turbulência política, isso gera incerteza. E o principal fator para uma economia ir bem ou mal é a incerteza. Se existe uma incerteza muito grande com relação à política, com relação à economia, o consumidor se retém, o empresário se retém, com isso se tem menos consumo, menos investimento e, consequentemente, uma economia que começa a enfrentar dificuldades para caminhar, porque ela depende de consumo, investimento, né, para caminhar. Bom, então, vamos dizer que esse período, né, em que essas questões ainda não se definiram, ele acaba, ao gerar essa cautela por conta da incerteza, inibindo a economia. Mas a gente já começa a ter algumas sinalizações da equipe econômica do governo que começa a criar um espírito, né, vamos dizer, a despertar o espírito animal do empresário, né? Olha, esse cenário para mim é mais favorável, agora sim eu me sinto mais confortável para realizar os investimentos. E ao fazer isso, ele acaba contribuindo positivamente para a economia e é isso que a gente espera, né? Que independente de quem fique ou se mantenha no poder, que mantenha esse mercado funcionando com menos intervenções, com mais ajuste, mais compromisso com o gasto público, né? Enfim, dando uma sinalização positiva, tanto para o empresário quanto para o consumidor. Aí a gente pode começar a respirar novamente. Aí a gente começa a respirar novamente.
Agora, a economia em Catalão é bem diversificada, isso é claro para todo mundo. Isso facilita para Catalão, porque prova disso o espaço empresarial, conversa com empresários, com presidentes de entidades de classe, e todos são unânimes. Catalão sentiu, mas não sentiu tanto. Até que ponto essa diversificação da nossa economia favorece? Diversificação é muito importante. Quando a gente pega uma economia que depende exclusivamente de um setor, se aquele setor vai mal, a economia inteira para. Como a gente tem uma cidade em que você tem uma presença da indústria muito forte, uma presença do setor de serviços muito forte, uma presença do setor agropecuário, essa presença e essa diversificação faz com que, ao passar por turbulências, a economia não sinta tanto quanto aquelas economias que são mais especializadas em um único setor. Então, por exemplo, se hoje a indústria tem dificuldades de gerar empregos, por outro lado, a agropecuária compensa um pouco isso. Tá? Então, essa diversificação, ela cria esse potencial da economia local não sofrer tanto diante de adversidades que impactam mais especificamente um determinado setor da economia. E hoje a indústria vem sofrendo muito, a gente percebe isso. A gente percebe aqui, né? Mesmo, ano pelo passado. Volume de demissões que aconteceu nas diversas fábricas que a gente tem aqui na cidade. Mas isso acabou compensando por conta do agronegócio, ou talvez, eu conversei com o presidente do Sindicato Logista, muitos foi detectado, não sei até que ponto, mas foi detectado que o desempregado da indústria acabou abrindo seu próprio negócio. Então, isso também pode ter favorecido. Exatamente. Dizem que nesse período de crise é preciso criar, né? E ao perder o emprego e algumas pessoas recebendo aí alguns acertos, né? Surgem as opções de abrir o próprio negócio, investir em alguma coisa que a pessoa sempre sonhou ou que de repente tinha algum talento que estava ali guardado, o momento é esse, né? Então é um momento em que a gente começa a perceber, sim, um movimento na economia em que esses empreendimentos menores vão surgindo e acabam sendo positivos, porque esses empreendimentos menores, eles também geram empregos, eles também geram consumo e geram novas oportunidades, tá? Tanto para a pessoa que perdeu o emprego, quanto para o consumidor que sai na rua e passa a ter mais uma alternativa. Mais uma alternativa. Para terminar, Alexandre, estamos no caminho certo? Eu acredito que a gente... Isso nas 3 esferas. Sim, eu acredito que a gente está num momento nebuloso, mas a gente já está saindo da pior fase desse momento recessivo, onde você não consegue ter um horizonte mais amplo para o seu planejamento, para o seu investimento, né? As coisas começam a se clarear e isso, né, começa a construir aí um cenário positivo, né, tanto para o consumo quanto para o investimento. Há um tempo aí uma previsão de quando a gente sai do sufoco? Essa bola de cristal, vamos dizer assim, ela também está nebulosa, né? Então está difícil de se visualizar em quanto tempo exatamente a gente consegue superar esse momento de turbulência maior. Vai depender muito do jogo de forças político e de quais os desdobramentos essa questão federal, principalmente, vai ganhar. Quais vão ser os desdobramentos desse processo de impeachment e como que vai ser a condução do governo que ficar da política econômica. Mas, uma vez superado isso, eu acredito que a gente dentro aí, de um período de 1 ano e meio a 2 já começa a respirar com mais tranquilidade, né, com mais potencial de investimento, de empreendedorismo, enfim, com melhorias no mercado de trabalho, com melhorias na renda, com controle da inflação, que também é uma preocupação tanto do empresário quanto do consumidor, enfim. Passada essa turbulência política, eu acredito que o país começa a caminhar no rumo certo. E que aprendamos a política da economia, né? Exatamente, e que isso fique de lição para a gente, né? Os desdobramentos políticos, as intervenções do judiciário, né? A presença do Supremo Tribunal Federal nesse processo que nós estamos passando, né, na política do nosso país, vai deixar um legado muito positivo, é isso que a gente espera, né, que se diminua também, a gente apanha, mas a gente aprende, né, que isso sirva para diminuir a corrupção no nosso país, né, que o medo da punição também seja um fator inibidor, e ao diminuir esse custo Brasil
por conta dessas questões políticas, você tenha mais força para usar esse dinheiro em prol daquilo que a economia precisa, que é investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde pública, enfim, os investimentos que são necessários para que um país se desenvolva literalmente. Ok. Alexandra, nosso tempo acabou, infelizmente, acho que por mim a gente continuava, mas enfim, nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua presença aqui no Espaço Empresarial. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre a nossa economia, entender um pouquinho do nosso cenário, até para tentar esclarecer um pouquinho, né, de quais são os desdobramentos possíveis, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer. Muito obrigado. E de nos ensinar também, né, o que é melhor. O Espaço Empresarial de hoje fica por aqui. Até uma próxima.